Jesus está voltando e a grande questão não é se ele volta, é se a igreja ela está preparada para encontrá-lo. A Bíblia não nos deixa em escuridão sobre esse assunto, né? Em Amós 3, versículo 7, está escrito que o Senhor não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, aos profetas. E em Mateus 24, o próprio Jesus para tudo e começa a ensinar sobre o fim dos tempos, sobre os sinais, sobre o que aconteceria aí antes da sua vinda. Jesus, ele não quer uma igreja assustada, ele quer uma igreja vigilante. E em Mateus 24, os discípulos, eles fazem uma pergunta direta ao Senhor: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, ele começa dizendo: vede que ninguém vos engane. Olha só o primeiro alerta, não foi sobre guerras, não foi sobre fomes, nem terremotos, nem sobre sinais, foi sobre o engano. Por quê? Porque o maior sinal dos últimos dias é exatamente esse, é o engano se infiltrando dentro das igrejas. Jesus diz que se levantariam falsos cristos, falsos profetas, e que enganariam aí a muitos, não a alguns, a muitos. E isso está acontecendo, amados, diante dos nossos olhos. Uma geração que tem Bíblia, mas não tem discernimento, que tem culto, mas não tem confronto, que tem música, mas não tem arrependimento. O apóstolo Paulo, né, ele confirma isso em 2 Timóteo 4, versículo 3, que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas juntariam para si mestres segundo as suas próprias cobiças, né, concupiscências, com coceira nos ouvidos. E nós estamos nesse tempo. Jesus, ele fala assim de guerras e rumores de guerras. Nós vemos nações aí em conflito, instabilidade política, ameaças nucleares, terror, ódio entre os povos, né, entre nações. Mas ele diz: não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois que ele fala de fomes, de pestes e de terremotos aí em vários lugares, né, em Mateus 24, em pandemias, crises alimentares, desastres naturais, cada vez estão o que, amados? Estão mais frequentes, estão mais intensos. E Jesus diz: tudo isso é o princípio das dores, não é o fim, é o início aí de um parto. Quando há dores de parto, algo está para nascer, mas junto com esses sinais extremos, existem os sinais internos, né? Jesus, ele diz que o amor de muitos esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Em Mateus 24, não é que as pessoas não ouvem mais aí sobre o amor, é que o pecado, ele se tornou algo normal. A iniquidade virou aí entretenimento, né? O erro virou identidade e a verdade passou a ser considerada aí uma opressão. Em Isaías 5, se eu não me engano, no versículo 20, já havia profetizado isso, né? Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal. É uma geração confusa moralmente, desorientada espiritualmente, cega. E no meio de tudo isso, Jesus, ele faz uma promessa: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é sobre, amados, começar bem, é sobre permanecer fiel, né? Paulo, ele revela um mistério em 1 Tessalonicenses, né? Que o Senhor mesmo, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Isso não é metáfora, é promessa. Mas Jesus diz em Mateus 24 também que por
Por isso, né, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensardes, virá o Filho do Homem. Isso é forte. O problema não é ele voltar. O problema não está aí. O problema é a igreja estar distraída. A parábola das 10 virgens, né, em Mateus 25, ela nos mostra isso, né? Todas dormiram, todas ali esperavam, todas tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Azeite, amados, fala de vida no altar, fala de vida no espírito, fala de intimidade, de relacionamento real com Deus. Não dá para emprestar azeite, não dá para se salvar pela experiência ali do outro, pela vida do outro. A salvação, ela é individual, não dá para viver do avivamento passado. Apocalipse 22, versículo 12, diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A pergunta que fica é: se ele voltasse hoje, voltasse agora, o que ele encontraria em nós? Uma igreja acordada ou uma igreja adormecida? Uma noiva preparada ou uma noiva distraída aí com o sistema? O Espírito e a noiva dizem: vem, amados, mas só diz vem quem não está apegado a este mundo. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de vigiar, de orar e de se posicionar. Porque Jesus, ele está à porta e ele volta para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem manchas. Amém? Maranata, ora, vem Senhor Jesus, e que ele venha rápido, que ele venha depressa, porque esse mundo já está insuportável. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?